que foi de 98 anos de prisão por triplo homicídio qualificado pelos assassinatos do Rafael e dos seus pais. E aí a gente tem também o julgamento. Aliás, é um Foram episódio dois. que eu tô esperando, né? Não, mas foram 2 julgamentos. Não, eu sei, mas esses momentos de julgamento em que ele mostra essa personalidade dele. Mas ele vai mostrar várias vezes. Tem um momento que é muito íntimo, é de bastidores. Quando a doutora Ivalda, que estava na época no DOP, que é o Departamento de Capturas, ela estava na Capturas, ela que, junto com a equipe dela, que vai prender o Cupertino. Ele estava num hotelzinho e eles sabiam, né? Apesar deles terem ido lá para a fronteira, para Pedro Juan Cabaleiro, Ponta Porã, atrás do cara, ele foge no caminhão de melancia, ele faz fugas espetaculares, né? Na época da Covid, tudo mais difícil. E ela falava, porque ele mantinha contato, inclusive, com essa mulher, com a questão... Ele tinha uma ligação ali com a mãe, com a família. Então, ele vai voltar em algum momento, até porque ele tinha fixação na Isabela. E ela falou, vamos aguardar, porque a gente vai chegar nele. Até que realmente eles chegam, ele estava voltando. Ele precisava, ele estava sem dinheiro, inclusive, né? Então, ele ia ficando sufocado financeiramente. O que acontece? Quando eles prendem o Cupertino, os policiais comemoraram, né? E aí o Nico comemora, a Ivalda comemora, todo mundo comemora. Ele não teve a petulância, a ousadia de processar os delegados porque estavam comemorando a prisão dele? Eu tenho vontade de falar, ele vai ter que processar o Brasil inteiro, porque todos comemoramos a prisão desta pessoa. Então, ele tem essa personalidade. Ele chegou no primeiro julgamento, que foi já bastante difícil e doloroso para toda a família ali. Ele, para tentar ter algum ganho, doutor Nabuco, ele vai simplesmente dizer, olha, você não é mais meu advogado, não. Estou aqui abrindo mão. E você não pode, o doutor Nabuco explica, você não pode continuar um júri sem ter a defesa, né? É o que ele faz. Sim. Todo aquele julgamento é anulado. Porque ele acha que ele muito sabe, né, doutor? Mas é uma medida translocada que faz com que seja dissolvido o conselho de sentença, a expressão que se usa, ou seja, o júri não se realiza naquele dia, daí será nomeado um advogado para ele, ou ele constitui um novo advogado, né? Porque é um problema, porque ele não pode ser julgado sem advogado. E você não pode nomear, o juiz não pode nomear um advogado no meio do julgamento. E mesmo que fosse um pouco antes, é um processo complexo. Ele tem aqui mais de 2.000 folhas. Então, imagine um advogado assumindo aquilo, por exemplo, 2, 3 dias antes do júri. Não dá, né? Então, o juiz não poderia nomear no meio, mesmo que fosse um pouco antes, não daria também para um advogado assumir e fazer aquele júri. Então, ele usou esse artifício, mas continuou preso preventivamente, teve o segundo júri e foi condenado, né? Mas me parece isso uma tentativa de manter o controle com ele. O tempo todo. Manipulando até ali o tribunal, o júri, e uma postura arrogante, né? E ele nunca se declarou culpado. Ele diz que ele, apesar das imagens, porque as imagens existem, ele diz, eu não cometi aquilo. Sabe o que ele fez? Esse homem é tão ruim, tão perverso, tão sádico, que ele fala, não foi minha filha que atirou. Ele imputa a culpa na Isabela. Porque quando eles chegam, né, para falar, ele vai pegar a menina, enfia para dentro de casa e fecha a porta. O Rafael segura, ele sai com a arma e vai disparar 13 tiros. O que também não é um para matar, são Não, 13. Então, você vê a fúria e o ódio. Exatamente. E aí, ele pega e vai sair no carro. E larga, né? Tem até a cena, eles mostram na série, o Rafael ali já desfalecendo no colo da Isabela, né? Mas é isso que ele faz. Então, ele vai dar vários tiros e vai embora. E daí, vai empreender fuga. E são esses famosos 3 anos... E ele, todo o tempo, no júri, disse, não fui eu. Não foi você, não fui eu. Foi a Isabela, no começo. Ele faz piada da polícia. Ele falou, vocês são muito ruins, hein? Vocês não conseguiram me pegar. Eu fugi num caminhão de melancia. Ele vai fazendo... Ele é uma pessoa, assim... odiosa. E ele vai desafiando, né? Mas é muito interessante, eu me imaginando como advogado, embora não seja advogado de júri, né? Desse senhor. O cara está se condenando.
Quer dizer, a condenação dele era praticamente inevitável. Sim. Ou seja, a prova era muito sólida, enfim, da autoria era praticamente quase impossível escapar. Se ele tem outro comportamento, se ele tenta justificar um arrependimento, dizer que gostava muito da filha, que era ciumento, alguma coisa que pudesse causar um mínimo de compaixão no júri, ele poderia, quem sabe, era muito difícil, mas quem sabe ter chance de afastar uma qualificadora. Quem sabe? Né? Mas esse tipo de comportamento no júri é suicídio. Porque os jurados, eles julgam muito por esse tipo de perfil, né? Por esse tipo de avaliação. É uma avaliação popular, é uma avaliação... Do leigo, né, do doutor? leigo, um julgamento de consciência. É como se fosse você sentado ali, vendo tudo tipo, isso. qual é o grau de empatia ou de credibilidade dessa Exatamente. pessoa? Sabe o que ele chegou a fazer? Só para contar para ele embalar aqui, né, no primeiro júri, ele vai urinar na cela do fórum. Tipo, dá licença, vou no banheiro? Não, Como ele assim? urina na cela do fórum e fala, estou urinando. Ele aí, confronto. logo na sequência, porque ele vai tentando, que ele falou, translocadamente, então ele urina na cela, aí ele vai destituir o advogado. Olha o que ele faz. Você imagina o advogado Imaginando, talvez, que ele estava ganhando tempo. Não sei, que estratégia é. Ou talvez nem tinha estratégia, era só... E se você for ver a sentença, porque o júri, acho que é interessante entender isso, o júri responde quesitos. Então o júri responde, ele foi o autor do crime? 3 crimes, né? 3 crimes de homicídio. Sim. Sim. Ele agiu por motivo torpe? Sim. Agiu com recurso que impossibilitou a defesa da vítima? Sim. Esse é o papel do júri. Tá. Só que aqui... E eles não conversam, né, doutora? A Não gente já conversam, teve aqui que nos Estados Unidos, eles têm que Debatem. entrar... e aqui não. Cada um não pode nem trocar uma ideia, já vota ali. Sim, e vota com um papelzinho, né? Sim. Se a gente assiste 12 Homens e uma Sentença, muita gente acha que é aquilo, né? Que tem um debate. Que ficam, tem um debate, conversando. Não. O júri, o papel dele termina aqui. Então, veja, o júri disse, é qualificado com 2 qualificadoras. O juiz pode fixar essa pena. Se você fala genericamente qualificado com 2 qualificadoras, eu posso pensar numa pena aí de 14 anos para cada crime. Ele pegou 32. Por quê? Porque o juiz pega na fixação da pena base... Aqui é uma linguagem muito técnica, mas tem uma divisão, tem 3 fases. A pena base é a primeira, o juiz pega 4 circunstâncias e para cada uma delas aumenta 1/3. Então, resulta na pena base 28 anos. Então, todo esse comportamento dele, o juiz está vendo. Vai somando. Vai somando. O juiz vai dizendo da conduta social, das consequências do crime, vai dizer, por exemplo, das circunstâncias. O juiz até é possível achar que ele exagerou. Talvez até a pena seja mitigada pelo Tribunal de Justiça. Tecnicamente tem uma coisa aqui que eu discordo. Mas muito, imagino que muito em função desse Do comportamento. perfil dele. Num caso de júri também, se o cara fugiu durante 3 anos, né? Sim. Na análise do júri, o cara pode falar, bom, Não, e ele... culpadíssimo, Sim. né? Ele não pode, né? Inclusive, acho que falar com jurados também, não é isso? doutor? Não Se pode. dirigir aos jurados, E né? ele vai diretamente. se dirigir, ele se vira de costas. Ele é... Nossa, uma lambança. Ninguém segura. Ele é um kamikaze. Então, ele faz esse teatro e ele acha que ele está convencendo. O único momento que eu acho que ele cai em si não é nem quando o conselho de sentença, né, declara que ele é culpado, mas é quando o juiz lê a pena dele. Aí foi um momento, eu acho que de choque, que aí ele viu que realmente Deu ruim. ele não sairia mais dali. Eu não sei o que passou na cabeça desse homem, eu não sei como é que ele foi criado, como é que foi a programação dele, porque eu acho que em vários momentos... Ele achou doutor que Nabuco, ele ia acreditar. sair que ele iria ileso. sair pela porta da frente, que aquelas pessoas estavam equivocadas. E eu acho que não está no primeiro episódio, está no segundo. A produção conseguiu algo muito interessante, que é uma entrevista com o irmão dele. É a cópia dele. O irmão vai falar. Ele fez o que tinha que ser feito. Eu faria a mesma coisa. Ninguém vai encostar em filha minha. Ele foi lá, sabe, defendeu. Então, veja só, é algo que está dentro do berço familiar. É algo que vem da educação, dos exemplos, da vivência, das experiências familiares, que tem o mesmo padrão, inclusive as mesmas crenças. Bom, gente, você que quer acompanhar a série na HBO Max,
chama-se O Assassinato do Ator Rafael Miguel. Tem um episódio, eu acredito que toda quinta vai chegar episódios Isso. novos, num total de 3. Por enquanto, só um. Seguimos acompanhando o caso. Mas acho que tem uma pergunta bem interessante. Quanto tempo de pena, de fato, ele cumprirá, doutor Nabuco? Bom, ele cometeu o crime em junho de 2019. Foi já depois da mudança da lei. E ele tem aí que cumprir 50% por se tratar de crime. Ele não é reincidente, de crime hediondo, com resultado morte, ele tem que cumprir 50% da pena. Uma pena, portanto, de 98 anos, Sim. é metade disso, mas tem um limite de 40%, de 40 40 anos de cumprimento, que também é uma anterior ao novidade, fato. né? Então, ele terá que cumprir, provavelmente, esses 40, se não for mudado a pena, esses 40 anos. Ou seja, ele Ficará preso. em regime fechado. E aí a gente está tendo agora discutindo uma nova lei que está lá no Congresso, que também é ligado a crimes hediondos, que seria para a mudança de regime. Ou seja, ele teria que cumprir 80%. Do fechado. Eu acho que eu não expliquei bem. Quando eu falei os 50%, é para ter progressão de regime. Acho que eu não falei isso. Ah, entendi. Tá? Então, eu- em 50%, isso. pelo menos 40 A lógica é a seguinte. anos para progressão quem de comete regime. crime hediondo com resultado morte tem que cumprir 50% da pena em regime fechado para progredir para o semiaberto. Então, eu não ele expliquei está em bem. 98, a gente Aí está seria falando progressão de regime. de 46 anos. Exato. para Mas como progredir de regime, mas ele o não máximo pode é ficar 40. mais do que 40 anos, na Então, ele prática não ele não vai progredirá. progredir. Tá. Ele sairá porque Será- Boa com a pena notícia, cumprida. Então, 40. Obrigada, senhora, aleluia. Sim, não tem Porque progressão também de é regime. interessante, esse percentual, isso houve uma época, quando o Código Penal foi mudado em 84, surgiu um debate muito intenso. Afinal porque teve a parte geral do Código Penal, metade dele, até o artigo 120, e também a Lei de Execução Penal, do mesmo ano, 84. Daí surgiu uma dúvida, a progressão é calculada com base na pena, no limite de 30 anos, que era na época, ou na pena integral? Então, por exemplo, uma pessoa era condenada, como Roger Abdelmaci, a mais de 200 anos. É a pena de 200 anos ou é o limite 20. máximo de 30? Acabou com o tempo a jurisprudência fixando que é a pena integral. Então, esse Então, percentual... não vão poder Ah, isso é uma boa progredir de notícia, pena. tá vendo? Então, aquele 1/6 da pena, que antigamente era 1/6, para o reincidente 1/3, etc., era calculado, havia uma dúvida, mas depois fixou que é a pena integral. Pena total. Então, Mas depois foi mudando, hoje é 50%, é bastante alto para ter a progressão de regime. Né? Então, ou seja, quando a gente olha o que o doutor Nabuco explicou aqui, muitas pessoas não vão ter progressão de pena, correto? Sim, porque a progressão de pena Quando ele pode ter tiveram direito à progressão esse combo, né, que o doutor depois explicou. do limite. Então, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, pegou 300 anos, Sim. 150 anos, porque olha só, né? Ela só 50%. ficará 40. Mas com esta conta, ela não 50%. progride, né? Ela não vai para o semiaberto e nem depois vai para o aberto. É como se vencesse primeiro o prazo da pena, o máximo Sim. de cumprimento de pena. Que antigamente era 30. Quem cometeu o crime antes da mudança da lei responde. Ou seja, o máximo é 30. Ele já tem, acho que 50 anos, mais de 50, ele não sai mais. Com Eu acho que pode ter 80, sido essa a saiu. perplexidade que você disse quando foi lida a dele pena. saber Ele que falar, é perpétua, basicamente, porque Ele não porque sairá dentro mais. Não vai ter do mais vida desconhecimento quando da ele lei tem muito. Se a gente falou do perfil dele, de uma pessoa arrogante, normalmente é uma pessoa que não escuta. Sim. Sim. Não vai dar bola para o advogado. O advogado Rígida, deve orientar, né? olha, temos que agir assim para você ter alguma chance. Você não deve ouvir, imagino eu. Né? Então, ele também não deve ter dado ouvidos quando falaram que o risco era pegar uma pena de tanto a tanto. Então, de repente, ele acreditava que ia fazer aquele mise-en-scène todo e a pena sairia baixa. Tudo bem, eu cumpro um tempo, aqui no Brasil ninguém fica preso. Ele deve ter trabalhado vou na ficar cabeça. 10 anos, né? Vou ficar 20 anos e depois Ai, que já bom, vou. que alívio, gente. Eu sou Com muito aliviada certeza. agora. Ele não vai sair mais. Isso é uma proteção para a sociedade. uma proteção. Uma pessoa assim não pode estar em convívio social. Não Então, sabe mas como- eu acho que isso é um erro nosso da comunicação, Paulinha, da imprensa. A gente não tem que dizer o tempo que ele ganhou de pena, mas o tempo que ele de fato Vai terá cumprir. que cumprir. Ah. E o fato que ele vai cumprir é sentar com o advogado e falar: vem cá,
estão aqui 200 anos. Quanto que ele tem que para poder progredir? 40. Então, 40, filho, se ele já está com 50, 60, 100 anos, não sairá mais. A questão E também se sair, também não vai conseguir fazer grandes coisas. porque para ter a progressão tem que ter bom comportamento. Ah, não Sim. pode ter Por isso anotação, não é isso? Por isso que se trabalha mais com a pena fixada. O que eu acho é que há um equívoco na ideia de que quando a gente pensa como leigo, a pessoa foi condenada a pena de 20 anos, mas não cumpre tudo. Aqui no Brasil a lei não se aplica. Eu já vi gente, Sim. não, a lei foi feita, a pena é feita para não ser cumprida integralmente. Por quê? Justamente para a pessoa ir gradativamente retomando e como se você fosse testando essa pessoa. Para Ela ter foi uma por- oportunidade. oportunidade e para estimular bom comportamento. Porque caso não tenha progressão de regime, não há bom comportamento. Por que eu vou me comportar bem? E o presídio o sistema prisional fica insustentável. Então, os países civilizados usam progressão de regime, é uma coisa normal. Mas aqui no Brasil a gente tem muito esse discurso que faz parte da nossa cultura, dizer que é impunidade. Não é impunidade. Né? Às vezes eu posso achar que a pessoa saiu muito cedo, faz parte da vida. Mas tem também uma coisa, o tempo é muito relativo. O tempo subjetivo e o tempo objetivo. Eu falo simplesmente foram tantos anos aí que ele já... E a pessoa vira e fala, já saiu? Espera um pouco, pensa quanta coisa aconteceu na sua vida nesse período. Já vi gente falando recentemente, não me lembro que caso, a pessoa tinha iniciado a pena em 2000. Já saiu? Olha o que 24 aconteceu anos, na sua 25. vida nesse período. E a pessoa está presa, não é pouco. Mas a gente tem um pouco um vício de dizer, é pouco, já saiu, é um discurso um Porque acho que pouco... quando tem casos muito sensíveis assim, as pessoas gostariam disso, que o cara saia nunca, Sim. com tudo 90 anos, tá Sim. bom, tô feliz que ele saia E o com perfil- 90, E o entendeu? perfil dele ele Perigoso. será uma pessoa imponderável dentro do Sim. sistema prisional. É. Ele não Muito é provavelmente aquele não vai ser preso, um docinho, né? Não, que tem diálogo. Ele é o preso clássico, que nenhum sistema prisional quer, não é? Não, sem dúvida, mas ele é um cara que vai ser enquadrado pelo sistema, pelos próprios presos, provavelmente. Porque os presos também não querem confusão. O que acontece? Porque alguns estão mirando na progressão de E arruma confusão lá dentro. E existe, por exemplo, hierarquia, se quanto tempo você já cumpriu de pena, quanto você está naquela cela. Chega um cara arrogante como esse, é tudo imaginação minha, assim, mas pela experiência. Ele vai apanhar, ele vai ser enquadrado, porque não dá para ser arrogante. Essa arrogância que ele teve no júri não vai ter lá não dentro vai da cela. poder, né? Lá a coisa é diferente. Os amiguinhos vão falar como é que é. Você vai vir aqui, vai bater. É que nem o moço lá, que deu um montão de soco. Tá, coitado, tá com o pescoço todo machucado, cheio de roxo, né? Caiu, né, doutor Nabuco? E você ainda Escorregou. nos disse, né? Hã? Você ainda nos disse como ele seria recebido. Exatamente, porque essas pessoas que cometem esses crimes, é o que a gente conversa muito, 80% da população prisional ela é composta de traficante e de ladrão. É isso, 80%. Aí os outros 20% são todos os outros crimes. Mas esta população carcerária, ela quer paz ali dentro. Tô errada? Ainda mais essa gente. Não, opa, não vem para cá, não. Tanto que os presídios não misturam faccionados para não ter, né, confusão. A primeira coisa que eles vão te perguntar é de qual facção. Ah, aqui em São Paulo a gente só tem uma, mas em outros estados não mistura, sei lá, o terceiro comando com o comando vermelho, nada disso para não ter confusão ali dentro e para que o clima e eles vão segurando. Aí chega uma... Só que assim, vamos lembrar que o ladrão, o traficante tem mulher, tem filho, tem tia, tem vó, então já não gosta... Você fez o quê? Você bateu numa mulher? Você cometeu crimes contra a dignidade sexual de uma criança? Gente, você não vai ter boa vida. E eu aprendi também, né, com os policiais, que não pode fazer mal, porque eles chamam de 13, né? Que 13 é louco, né, gente? Diz que você fazer mal para uma pessoa louca traz má sorte para aquele universo. Então, eles não toleram quem faz mal para uma pessoa que tem... doença mental, enfim, você, Sim. sei lá, abusou de uma pessoa que tem uma doença mental ou fez mal, você vai também receber o pior dos tratamentos ali dentro do sistema prisional. Olha, eu não sei se tem alguma coisa errada nesse chat. Mais de 130 pessoas aqui e 50 likes. Vocês estão com o dedo econômico hoje. Por favor, deem like aqui na live, isso nos ajuda muito para que a informação chegue a mais gente.